num belo dia, ele, ao invés de ir para a guerra, porque todas as guerras, as batalhas que se tinham, era o rei estava à frente com seus soldados. E Davi, no capítulo 1 do capítulo 11, versículo 1, diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Então, os reis saíam à guerra junto com seus soldados. Davi era um homem que já tinha adquirido muitas batalhas. Porém, nessa batalha, nessa guerra, ele não vai com seus homens, ele não cumpre o costume, o hábito de todo líder de acompanhar os seus soldados. Então, ele fica em sua residência, ele fica em seu castelo, ele fica em sua casa. E a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando a gente se acomoda na nossa zona de conforto, ela é perigosa. E a Bíblia vai nos dizer que, numa bela tarde, né, em seu leito, Davi ele vai passear no terraço da sua residência. E no terraço ele avista uma mulher. E diz que era uma mulher muito formosa, né, muito bonita. E apesar de Davi ser um homem escolhido por Deus para liderar, né, em inúmeras passagens bíblicas a gente percebe que Davi ele tinha uma voz de comando, ele tinha um poder de liderança, mas ele não tinha o poder de liderar a si próprio. Então aqui nós vamos ver que ele não tem um domínio próprio e nem um controle sobre suas emoções. Imediatamente ele enxerga uma mulher formosa e não fica só no olhar. Como ele era o rei, ele acreditava ter poder para fazer o que bem quisesse. Então ele manda chamar a mulher e a possui. E o tempo passa e essa mulher manda avisar depois de que estava grávida. Porém havia um problema. Essa mulher era filha de um de seus guerreiros, era a esposa de um de seus guerreiros. E o guerreiro, o esposo dessa mulher, estava na guerra. Davi, para consertar ou tentar consertar a situação, ou tentar maquiar a situação, o que ele faz? Ele manda chamar Urias, né, para casa, para assim ele vir se deitar com a sua mulher Betseba e poder, né, dizer que aquele filho seria do próprio marido, para não passar aquela vergonha, né, e todos descobrirem que ela veio cometer adultério justamente com quem? Com o rei, né, e o guerreiro, um dos guerreiros de Davi, né, seria o esposo dela. Então ele traz Urias da guerra, e ao chegar, ele pergunta da guerra, né? Ele pergunta como passava o comandante, né? E como ia a guerra. E depois ele fala: olha, Urias, desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo, Urias, da presença do rei, ele não aceita essa situação. Ele não se conforma em vir para casa e despojar de sua esposa, né, de um conforto, sendo que os seus irmãos, né, os seus amigos estão na guerra. Então ele não vai para casa, ele fica no castelo real, né, no reino, junto com os outros servos, e se recusa a ir para o conforto. Só que assim, Davi ele começa a perceber que não funcionou, né, toda aquela trama, né, diabólica que ele estava premeditando para tentar solucionar um erro que não tinha solução. Então ele vai novamente, ele embriaga este homem para que assim ele pudesse se dispor a voltar para a família, para a esposa, né? E isso não funciona porque Urias não volta. Então Davi,
a gente percebe aqui que esse homem, ele perde totalmente o controle. Na verdade, ele não tem um controle. E quando a gente não tem controle, ou a gente acredita que tem, mas não tem, a gente vai criando um abismo que chama o outro. Então, não conseguiu resolver algo irresolvível. O que ele faz? Ele envia o homem para a guerra novamente. E dessa vez ele manda um mensageiro. E nessa mensagem ele fala para este homem, para esse líder, esse capitão, colocar Urias na frente da guerra. E permitir que o inimigo assim o matasse. E assim aconteceu. Joabe envia Urias para a guerra e de frente de homens valentes e o deixa só. E nisso ele é morto. E a notícia vem, né? E a esposa fica sabendo que agora ela é viúva, que o marido morreu. Então Davi a chama para seu palácio como esposa dele, para ficar com ele. Eu convido todos a lerem isso, porque é algo que todos nós podemos cometer. Não necessariamente da mesma forma que Davi está fazendo, mas assim, cometer erros, tentar consertar erros que não tem conserto e cada vez mais piorar. Eu vou observar aqui que em nenhum momento eu vejo remorso de Davi. Não há remorso nenhum nesse homem. Cada vez mais ele vai se prejudicando, um abismo vai chamando o outro, e não tem término disso até a morte de Urias. E não vejo nenhum tipo de arrependimento em Davi. Até o texto que nós lemos no capítulo 12, que assim ele achou que estava tudo certo. Tá tudo bem, o problema está resolvido, agora eu posso seguir em frente. Porém, Davi esqueceu de algo. Acima dele existia alguém enxergando tudo aquilo que ele estava fazendo. Acima dele tinha um juiz justo. E aí ele envia o profeta Natã. E o profeta Natã, na época, o profeta ele era um homem, né, que era para declarar, era para falar. E não importava quem fosse, a voz de um profeta tinha muito peso. Não importava quem fosse, precisava ser dito. Precisava ser falado aquilo que Deus havia incumbido de falar. Então, mas assim, como que Natã chega a Davi? Eu achei impressionante a forma como Natã chega a Davi. Ele chega contando uma história, né, que foi o que nós lemos, que havia dois ricos, um homem rico e um pobre, e um rico, ele tinha tantas ovelhas, tinha tantas vacas, mas o pobre só tinha única. E o rico não se conformou, de todas aquelas que ele possuía, resolveu pegar a única que o pobre tinha. E no momento que ele está contando essa história para Davi, Davi foi muito rápido em julgar, né? E dar uma sentença para essa pessoa, né? Ele foi muito precipitado em julgar o próximo. E o que eu entendo é assim, que quando a gente é rápido para julgar o próximo, é natural que a gente é tardio para reconhecer nosso próprio erro. Eu sou rápida para automaticamente julgar o próximo, mas eu sou muito tardio para reconhecer o meu erro. E assim foi Davi. Ele rapidinho, ele se precipita em julgar a pessoa na qual Natã falava. E mal ele sabia que era dele mesmo que Natã estava falando. Mal ele sabia que a sentença que ele estava dando era para si próprio. E aí ele começa a dizer, ele fica horrorizado, ele se enche de furor. No 5 diz assim:
se acendeu uma grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele dá a própria sentença, uma sentença de morte, sem saber que era para si. E aí, e pela cordeira, olha, vamos, essa mulher, que no caso ele estava falando do próprio homem, que ele fez isso, né? Que ele havia feito, pela própria cordeira tornará ao quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Como é fácil a gente julgar os erros dos outros, como é fácil. E como é difícil a gente se autoanalisar, reconhecer nossos erros. Por isso que Jesus fala que antes de nós olharmos o defeito dos outros, para a gente primeiro tirar a trave dos nossos olhos. Porque quando a gente tira o velcro, quando a gente tira as escamas dos nossos olhos, a gente consegue enxergar também e ver que todos nós somos pecadores. Que ninguém é melhor que ninguém. Que não existe patamar elevado para ninguém. Somos todos perante Deus pecadores. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, ele se sacrificou por todos. Ele não falou assim, olha, eu vou me sacrificar por fulano, por Beltrano, por você. Não, ele se sacrificou por todos, porque todos nós somos pecadores. Mas muitas vezes nós insistimos em nos colocar como juiz de todos. Nós nos precipitamos em, às vezes, quando sabemos de algo, quando a gente sabe de uma notícia, quando a gente vê o comportamento de alguém, a gente se precipita a julgar a vida das pessoas, a cuidar da vida das pessoas, a ver sempre o telhado das pessoas, e insistimos em organizar, né, a vida de alguém, organizar a casa de alguém, organizar os filhos, e organizar a família de alguém, e às vezes a nossa família, o nosso lar, a nossa vida está em verdadeiros escombros e a gente é tardio em perceber que precisamos organizar. Às vezes a nossa vida está em estado de calamidade. E é tão difícil uma autoavaliação, uma autorreflexão, porque a gente está empenhado em punir, em corrigir e ensinar a vida dos outros e a nossa de lado. Sem reflexão, sem o cuidado de dizer, eu preciso de uma mudança, eu preciso primeiro me consertar, eu preciso primeiro me autoavaliar para poder assim ajudar os outros. Foi isso que faltou em Davi e foi isso que falta nas nossas vidas. Todos nós somos pecadores. E todas as vezes que nós vemos algo de errado, a gente tem que se colocar no lugar e verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos. Se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, nós não seríamos tão juízes. Nós duvidaríamos 1000 vezes, nós refletiríamos muito mais do que apontaríamos. Nós julgaríamos menos e amaríamos mais. E isso, quando Davi descobre que aquela história, aquele homem era ele mesmo, aí vem a voz do Senhor para ele. Ele diz assim, o Senhor, ó Davi, eu te ungi, rei, sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, eu te livrei de todos os perigos. Eu te dei casa, eu te dei mulheres, eu também te dei a casa de Israel, eu te dei um povo. Isso para você foi pouco. Foi pouco. Mas te acrescentaria tais e tais coisas. Se isso fosse pouco para você, eu te daria muito mais. Por quê? Por
que tu desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Tudo que você quisesse, Davi, isso é o Senhor falando, eu daria em dobro. Aquilo que você falasse, está me faltando, eu acrescentaria. Porque tu saíste dos meus mandamentos. Isso está falando de princípios. Porque tu está quebrando os princípios que eu te dei. Por quê? É isso que o Senhor está falando. Não é preciso você fazer isso. Tudo que tu pedires eu te dou. Então continue dentro dos meus princípios. É isso que o Senhor está falando. Por quê? Porque tu desprezaste a palavra do Senhor. Porque fizeste mal diante dos olhos do Senhor. A Urias, o Eteu, feriste a espada. E sua mulher tomaste como mulher. E a ela mataste com a espada dos filhos de Amon. Isso é o Senhor falando, olha, eu vi o que tu fizeste. Não adianta esconder. Eu sei o que você está fazendo em oculto. Eu sei o que você fez em oculto. Não ficou escondido perante os olhos do Senhor. Tu quebrastes um princípio, Davi. É isso que o Senhor está falando. Agora, aí ele fala assim, olha, agora não se apartará a espada jamais da tua casa. Ele está falando assim, olha, tu plantou uma semente muito dolorosa, muito amarga sobre a tua casa. E agora tu vai colher dessa semente. Isso é o que o Senhor está falando. Suscitarei na tua própria casa o mal. Depois eu convido vocês a lerem tudo, porque aquilo que o Senhor decretou na vida de Davi aconteceu. E no 15 fala que Natan deu seu recado, ok? E foi para a sua casa. Nisso, quando fala assim, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. O que a gente entende? Que não foi assim, Davi matou Urias, mandou matar Urias, pegou a sua mulher, e aí Natan veio, não, essa criança passou-se o tempo, Davi continuou com aquilo, em oculto, passou o tempo, nasceu a criança. Depois que a criança nasce, é que vem Urias até Davi e relata que o Senhor estava vendo tudo aquilo. Então, o fruto que ele está colhendo, ele já havia plantado tempos atrás essa semente. Estava nascendo agora uma semente de amargura. Então, Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias. Olha como o Senhor se refere a Betseba, ainda como a mulher de Urias. E adoeceu gravemente. Quando o Senhor fere essa criança, Davi sabia disso. Davi é notificado disso. Olha, o Senhor vai ferir o teu filho. Sabe o que ele faz? Isso aqui eu achei maravilhoso. Porque ele reconhece o seu erro. Ele reconhece o seu erro e se prostra a quê? A buscar a misericórdia do Senhor. Olha, não adianta mais, o Senhor já fez, agora eu preciso buscar a misericórdia dele. Então, no 16 do capítulo 12, diz assim, que Davi buscou a Deus pela criança. Ele jejuou, então ele já tinha, a criança já estava viva, ele tinha um apego muito grande por esse filho. Então ele vai em busca de quê? De Deus pela criança. E fala que ele jejuou. Ele entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então ele se veste de cinzas. O que? Humilhação. Eu preciso buscar a Deus essa misericórdia pela vida do meu filho. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ele ficou durante 7 dias jejuando, ele ficou orando e ficou sem comer durante muitos dias. Dá para se entender que Davi, ele estava passando por um momento de extrema angústia e até mesmo depressivo.
de tanto buscar pela misericórdia de Deus para que o seu filho não fosse levado. Para que Deus tivesse misericórdia e perdoasse. Mas sucedeu que no 7º dia a criança morre. E temiam, e assim, como ele não tinha quem o fizesse levantar daquela situação, os servos passaram a temer de dar notícia até ele de que a criança havia morrido. Então eles ficam com aquele medo, né, de chegar até Davi e contar que a criança havia morrido. E ele percebe isso e fala que no 19 diz, viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seu servo, está morta a criança? E ele disse, está. Nesta hora acontece algo inusitado, inacreditável. Davi se levantou da terra, ele se lava, ele se ungiu, ele trocou as vestes que ele estava, e ele entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, se alimenta e comeu. Não é esquisito? Não é estranho? Em muitas situações, a gente ia fazer o oposto. Antes a gente continuar na oração, continuar intercedendo, mas a tragédia acontece, o que a gente tende a fazer? Chorar mais. Não, Davi fez o oposto. Ele intercedeu até quanto ele acreditava que o Senhor iria ter misericórdia. No momento que a criança morre, Davi muda totalmente de atitude, ele quebra totalmente os costumes, ele não sofre luto. Muito pelo contrário, ele se levanta. Ele se limpa, ele vai para Deus adorar o Senhor. E isso traz um espanto em quem estava ao seu redor. E esse espanto foi tão grande que eles resolvem ir até Davi e indagá-lo e perguntar, como que pode? Você estava esses dias todos aí, né, chorando, não queria comer, não queria fazer nada. E agora, depois que a criança morre, você vem e se comporta dessa forma? Aí ele responde assim, vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la trazer de volta? Olha que maturidade. Eu posso fazer mais alguma coisa? Isso traz uma maturidade sobre respeitar a vontade de Deus e respeitar o tempo. Ele fala assim, eu irei até ela, porém ela não voltará mais para mim. Um dia eu ainda verei, mas ela não voltará mais para mim. Então é em vão eu ficar chorando leite derramado. Isso no nosso ditado popular. Eu coloco assim, Davi ele respeita. Ele respeita o tempo para todas as coisas. Ele respeita estágios. Ele era um homem que não tinha controle de si, das suas emoções. Mas ele tinha entendimento de respeitar quando passa de um estágio para o outro. Existe estágio na nossa vida que a gente precisa respeitar, que a gente precisa entender quando eles começam e também quando eles terminam. Para vir algo novo na nossa vida, para vir o capítulo 2 no nosso livro, a gente precisa ler primeiro. Acabou o primeiro, mas vamos para o segundo. Por quê? Se a gente não tiver esse entendimento de respeitar épocas, estágios, a gente não vai evoluir, a gente vai viver paralisado na vida. Existem situações na nossa vida que já passaram e a gente insiste em continuar, em querer trazer para perto de nós.
A gente insiste em reavivar situações que ficaram para trás. Pessoas. Ai, aquela pessoa aquela pessoa se foi, eu preciso trazê-la, eu preciso buscá-la. Não, a gente tem que respeitar que Deus não cumpre tudo na nossa vida, tudo não faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Então por que a gente fica persistindo em situações que, se é a vontade de Deus, a gente precisa respeitar? Tempo para todas as coisas. Tem o tempo de abraçar e tempo de se afastar. Então a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas. A gente precisa aprender a respeitar os estágios que a nossa vida pede. A gente não vai conseguir avançar se isso não houver o entendimento da nossa parte. E ele compreendeu. E fala que depois desse processo, de tudo isso que aconteceu na vida de Davi, que é um ensinamento para a nossa vida, né? Depois de tudo isso, que ele se arrependeu, ele reconhece o seu erro, né? Ele ora, ele busca. Depois que ele viu que não tinha jeito, ele simplesmente fecha o livro. E vamos seguir uma nova história. Vou reescrever a minha história. Então fala que ele consolou, agora muda o nome. Depois que Davi fecha o livro, muda o nome. Ela não passa mais a ser a mulher de Urias. Fala assim, e consolou Davi a Betseba, sua mulher. É forte. Agora, depois do processo de arrependimento, do processo de cura interior, de avaliação do seu erro, depois que Davi, ele fecha o livro, ele deleta, não deletar, não há como esquecer. Depois que ele passa para um novo estágio da vida dele, ele reescreve, ele planta uma nova semente. Agora vem a palavra do Senhor dizendo, então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Agora o Senhor aprovava aquele relacionamento, porque foi consertado o erro. Enquanto o erro não for consertado, a nossa vida vai ficar paralisada. Aí diz assim, ele entrou a ela, então eles tiveram relações, e se deitou com ela e ela deu à luz. Uma nova história, de uma forma diferente, aprovada por Deus. E um filho, e chamou o seu nome de Salomão. E diz assim, ó, o Senhor o amou. Glória a Deus. Agora eu lhes falo, para refletirmos aqui. Se Davi não aceita a correção de Deus, se ele não aceita aquela correção e passa a viver de acordo com a sua vontade, porque é isso que nós fazemos. A gente não aceita a correção de Deus, porque a gente tem nosso próprio caminho. E a gente ainda acha que é a vontade de Deus, mas não. A gente cria nosso próprio caminho, debaixo do nosso orgulho, não se avalia, continua errando, não tem arrependimento, não tem um conserto, continua errando, achando que Deus está aprovando e a nossa vida cada vez mais vai piorando. A gente entende que o segredo de uma vida plena com Deus é a base de arrependimento e reconhecer que somos pecadores e que todos os dias a gente precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir a misericórdia dele. Aí, nós vamos ler que logo em seguida vai ter uma outra peleja, dessa vez com um outro povo. Então, dessa vez, Davi
se ajunta do povo e marcha junto com seus soldados e ganha a guerra. Ele não fica nunca mais na sua zona de conforto. Glória a Deus. Porque ele entendeu aonde que ele deveria estar. Aonde é o seu posicionamento. Que é na frente da batalha, que é guerreando. E não fugir. Foi para isso que o Senhor o direcionou. Para quê? Para estar na frente da batalha, lutando. E não em sua zona de conforto, como ele havia ficado anteriormente. E a gente sabe o que aconteceu, porque nós já estudamos aqui. Duas coisas eu aprendi nessa palavra que eu estudei. Primeira coisa, é que a zona de conforto é um perigo na nossa vida. E a gente não percebe que a gente está. A segunda coisa, a nossa precipitação em julgar as pessoas. E às vezes a gente não percebe que quando a gente aponta o dedo, automaticamente ele está voltando para nós. Quando a gente aponta para o nosso próximo, a gente está se auto-julgando. Porque aquele que julga é julgado. Eu entendo que a gente precisa se arrepender. Se arrepender todos os dias do nosso pecado. E não se colocar como juiz e sempre como pecador. E eu entendo que Deus há mais festa no céu com um pecador que se arrepende do que por um justo que acha que não tem pecado. A gente precisa ter esse discernimento. A festa no céu é grandiosa quando alguém se arrepende. Do que uma pessoa que ela acha que ela é justa, que ela não tem pecado nenhum, que ela não precisa de arrependimento. E a gente fazer o melhor. Sempre o melhor. Para o próximo, como se estivesse fazendo para nós mesmos. E é só isso que o Senhor queria falar nessa noite. É uma palavra de reflexão rápida. E eu quero finalizar ela contando uma parábola que eu li, que na hora que eu li, eu confesso que eu refleti muito. Fala de um pedreiro que trabalhou muitos anos numa empresa e ele resolve chegar no seu patrão e dizer assim, que ele está cansado. Foram muitos anos de desgaste, de trabalho, e agora ele queria descansar. E o patrão dele pede para ele um último favor, o último trabalho dele, a última construção dele, com um favor. Ele pede para ele construir uma casa. E aí ele fala, ele aceita, mas aceita, sabe, sem dar muita... aceita, mas não muito feliz. Aí ele vai construir a casa. Ele começa a construir a casa, só que ele não pega o melhor material, ele pega o material de qualquer jeito, né? Ele faz a casa de qualquer jeito, né? Descontente. Ele constrói a casa que ele está fazendo, sabe, sem gosto, sem amor, de qualquer jeito. Então, um belo dia, quando ele entrega a finalização do seu trabalho, de uma vida, para aquele homem, para aquele patrão, o patrão dele vem, agradece e dá a chave na mão dele e fala assim, a casa que você estava construindo é para você, era para você. No momento que ele pega a chave, ele cai em si. Ele fala assim, por que eu não caprichei? Por que eu não dei o meu melhor para essa casa, sendo que ela ia ser minha? Se eu soubesse... Ele diz assim, não tem mais como eu voltar atrás e refazer o que eu fiz. Ele mal sabia que tudo que ele estava fazendo, que cada bloco, cada madeira que ele pôs era para ele mesmo, mas ele estava fazendo tão descontente, com tanta má vontade. E aí ele viu depois que não tinha como ele voltar atrás.
E eu me vi como que eu estou construindo minha casa, minha vida, né? Como é que eu estou construindo as minhas amizades? Como é que eu estou construindo o meu trabalho? Como vai ser no dia que eu descobrir que tudo isso, que as redes de relações que eu tenho, a casa que eu estou construindo, um dia eu descobri que eu vou ter que morar dentro dela. Como é que vai ser essa casa? Vai ser uma casa cheia de paz? Ou cheia de contenda, cheia de tribulação, cheia de jugo, cheia de apontar de dedos? Como é que vai ser essa casa que quando eu descobrir que eu vou morar nela, o que vai ter dentro dela? Como foi que eu construí essa casa? Então, o meu conselho e o que eu aprendi nesse texto e nessa parábola é que eu preciso estar muito atento na vida que eu estou construindo. Como é que ela está sendo formada? Como é que ela está sendo fortalecida? Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu trato os meus relacionamentos? Porque tudo isso faz parte da construção que é a minha vida. E eu não quero chegar amanhã e olhar para dentro, olhar para a vida, para a casa que eu estou construindo e dizer, meu Deus, se eu pudesse ter feito tudo diferente, eu teria feito. Então, é para nós sermos sábios, parar e avaliar, e se auto-avaliar e ver como é que eu estou construindo a minha vida. Se eu estou aceitando, né? Se eu estou aceitando a direção do arquiteto que programou essa casa, que programou a minha vida. Se eu estou aceitando a disciplina dele, o ensinamento dele, ou eu estou seguindo por si próprio, crente que eu estou fazendo a coisa certa. Amém? É para nós refletirmos nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente, a minha família, que tanto amo. Glória a Deus. Bem, queridos?